Galerinha, isso aí é mentável aí. Página 16, 17, o exercício 1. Eu pedi lá, o amigo me confirmou que eu pedi pra galera dar uma olhadinha lá na página 16 e tentar completar lá a página 16 e 18. Eu dei elementos para te pescar essa ideia aí na aula. Eu fiz uma discussão, mas muito rápida, eu não dei aula, assim, ó galera, é assim a técnica para resolver. Aí eu vou corrigir esse exercício te mostrando, ó. Então a maneira que eu faço é assim. Não quer dizer que seja idêntica da apostila, beleza? E cada sujeito aprende uma forma, ou cada professor tem uma técnica, uma charadinha que ele gosta de passar para o aluno. Eu gosto de uma técnica que tu vai perceber ali qual é a minha maneira de conseguir achar seno, cosseno e tangente de quaisquer ângulos, que sejam ângulos côngruos a um dos ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? No primeiro quadrante, 30, 45 e 60, tudo bem? Mas nos outros quadrantes existem ângulos notáveis também, certo? São os ângulos que formam 30, 45 com a horizontal. Então, por isso, o meu segredo sempre é observar qual é o ângulo que este ângulo que eu estou estudando faz com o eixo da horizontal. Este ângulo que eu vou usar para ir para a minha tabela. Tabelinha clássica, seno 45, 60. 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Beleza? Agora, olha só. Vamos seguir o que a apostila disse. Nesta circunferência, marque nos eixos o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Então, tu vê, ele queria que tu mostrasse que tu sabe que tu tira uma pontilhada paralela ao eixo do cosseno, aonde ela bate no eixo do seno, esse tamanho é o seno desse ângulo. Pontilhada paralela ao eixo do seno, bate no eixo do cosseno, esse tamanho aqui é o cosseno desse ângulo. Prolongar para lá não vai adiantar, prolonga para o outro lado, aonde bate no eixo da tangente, isso aqui é o valor da tangente de alfa, que tu pode entender como esse ângulo ou este arco. Este arco também vale alfa em ângulo, em graus, ou em radianos, melhor ainda. Problema tranquilar, só para garantir, o aluno sabe fazer as projeções, beleza? 2. O que se pode afirmar quanto ao sinal do seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa? Ó, seno de alfa, cara, ele está para cima, então é positivo. Tudo bem? Pode escrever, seno de alfa é positivo. O cosseno está para a esquerda da projeção, logo o cosseno de alfa, negativo, menor que zero. E a tangente foi para baixo, claro, né? O número positivo dividido por um negativo tem que dar negativo mesmo. A tangente foi para baixo, logo ela também é menor que zero. Tranquilaço. Tu vê, né, cara? Ó, uma questão boba. Mas se tu não pratica, não tem como aprender, cara. Não tem mágica. Tu vai olhar agora, que idiota isso aí, não precisa nem ter feito. Não viaja. Tem que os caras que são doutores em educação botaram isso aqui na apostila, que eles são retardados. Não. Tem que fazer. E tu tem que fazer antes de mim. Senão tu não aprende, não te esquece. Tá? Não te esquece e te cobre isso sempre. Tá brincando com o teu futuro, não fazendo as tarefas aí. Vai dar merda. Fica ligado, desculpa. Vai com a caca na vida. 3. Nestas circunferências trigonométricas, marque os ângulos de 120, 35 e 150 e represente o seno e o cosseno de cada um. Primeiro ele pediu 120 graus, aqui é 180, não é? Aqui é 90. Aqui tem o famoso 30, 45 e 60. Ô pai, onde está o 120? Deixa eu ver se eu fui honesto. Isso aqui é 30, não é? Se eu pegar esse 30 aqui e somar com 90, mais ou menos ali, ou se eu por aqui assim, é o 120. Porque eu peguei esses 30 graus aqui e acrescentei no 90. Ou pega 60 graus e tira do 180, também vai servir. Pegar 60 graus aqui e retirar do 180 vai dar o 120. Ele quer que registre, né? E represente o seno e o cosseno de cada um.
O seno de 120 tu projeta no eixo do seno, é isso aqui, ó. Isso aqui é o seno de 120, esse tamanho aqui. Esse aqui, então, vai ser o cosseno de 120. Para deixar claro, então, ó, posso escrever aqui, né, cosseno de 120 e aqui seno de 120. Letra B, ele quer 135. Pô, se o 120 está aqui, 135 tem que ser 15 graus a mais, né? Só um pouquinho a mais. Ou, se preferir, bem no meio do quadrante. Afinal, 180 menos 45, ou 90 mais 45, vai dar bem no meio. 135. Aqui está o ponteiro deste ângulo. Pontilhada, este é o seno de 135. Pontilhada paralela, este é o cosseno de 135. Sem sono fica-se em pé, com sono deita-se. 6. 150 graus. Se aqui é 30, né, cara? Sobe 30 em relação aos 180, 150 graus. Aqui assim. 150 graus. Pontilhada paralela, seno de 150. Pontilhada paralela, cosseno de 150. Bah, que fácil até agora. Qual é o ângulo do primeiro quadrante cujo seno tem o mesmo valor de seno de 120? Deixa eu ver. Tu vê, ó, se o ponteiro do ângulo estiver ali, né? Bate exatamente no mesmo lugar a projeção, né? E esse é o eixo do seno. Logo, o seno de 120 é igualzinho ao seno de 60. E ele perguntou, né? Tem o mesmo valor do seno de 120. É isso mesmo, 60. Ele perguntou qual é o ângulo, qual é o seno. Qual é o ângulo? 60 graus. O que se pode afirmar quanto ao cosseno desses dois ângulos? O que eu posso falar do cosseno de 120 e do cosseno de 60, galerinha? Pois é, se o desenho tivesse feito com perfeição, esse tamanho é igual a esse, né? Só que um é e o outro, isso. Então podemos dizer que eles possuem o mesmo módulo. O cosseno de 60 e o cosseno de 120 possuem o mesmo módulo. Módulo, para quem não lembra, é o valor apenas, sem o sinal. Módulo de 1000, 1000. Módulo de menos 1000, 1000. Módulo de 0, 0. Simples assim. Respondemos a questão 4, bem tranquilinho. Poderíamos ter escrito matematicamente, né, que cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, né? Vai ter no mesmo. Questão 5. Qual é o ângulo do primeiro quadrante cujo seno tem o mesmo valor de seno de 135? Deixa eu ver. Projeta lá esse cara aqui, que é o 45. Afinal, ambos fazem 45 graus com A. Ambos fazem 60 graus com a horizontal. Ah, então aqui é óbvio que vai ser 30, porque ambos fazem 30 graus com horizontal. Então, a minha técnica é sempre olhar com horizontal. Tem professor que fala assim, quando está no primeiro quadrante, a gente vê quanto falta para 180. Quando está no segundo, quanto passou de 180. Quando está no quarto, segundo quadrante, quanto falta para 180. Terceiro quadrante, quanto passou de 180. Quarto quadrante, quanto falta para 360. Eu prefiro trocar todas essas regras por uma única maldita regra. Veja o ângulo com horizontal. Mas tem gente que faz decoradinha. Falta, passou, falta. FPF, aí tem uma sigla tosca, ó. Certo? FPF, é isso que a galera falava. Eu acho que eu lembrei, uma professora colega minha falava. FPF, falta, passou e falta. Quanto falta para 180, quanto passou e quanto falta. Certo? Eu prefiro... Veja o ângulo com a horizontal e vá para a tabela. Cuidado com o sinal, hein? Cuidado com o sinal dessas porcarias aí, hein? O que se pode afirmar? Primeiro, né, foi 45 graus. O que se pode afirmar é quanto ao cosseno desses dois ângulos? Mesma coisa, né? Vou escrever assim, ó, cosseno de 45 é igual a menos o cosseno
Pode ser? Tem menos com menos? Ou se tu preferir, o cosseno de 135 é igual a menos o cosseno de 45, só trocou o sinal. Continuando, lá na página 18 agora, questão 6, ó, naturalmente, ele quer saber também essa mesma coisa do ângulo desse 150. Qual é o ângulo do primeiro quadrante cujo seno tem o mesmo valor do seno de 150? Acabamos de verificar, 30 graus. O que se pode afirmar com o cosseno desses ângulos? Vou afirmar assim, ó, esses cossenos têm valores opostos. Então, escrevemos de 3 formas diferentes a mesma coisa, só para dizer que a gente é criativo. Questão 4 diz que eles possuem o mesmo modo. Na 5 eu escrevi matematicamente que eles tinham sinais trocados, botando menos na frente de um deles. E na 6 eu disse que tem valores opostos. Resumindo, o seno de alfa sempre será igual ao seno de 180 menos alfa. Se o alfa for um ângulo menor que 180, claro. Certo? Entre 0 e 90, na verdade. Vocês entendem isso que eu estou escrevendo aqui? Tranquilo para vocês? Né? Foi o que acabou de acontecer. Quando era 30 graus, ó, o seno de 30 era igual ao seno de 150. Quando era 60, o seno de 60 era igual ao seno de 120, assim por diante. Mas os cossenos não é assim. O cosseno de alfa menos o cosseno de 180 menos alfa. Estou falando para alfa entre 0 e 90. Muito bom. Questão 7. Complete a tabela com os valores de seno e cosseno de cada ângulo. Pô, olha que legal. Além de ele pedir para a gente relembrar a tabela que nós já tínhamos enfrentado há tempos atrás, ele foi além, ó. Ele aumentou um pouco a tabela e pediu para a gente completar essa tabela. Muito legal esse exercício. Isso aqui é aquela tabela fácil. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Extrai a raiz do numerador. Como raiz de 1 é 1, não é obrigatório gastar grafite ou giz para fazer a raiz do 1. Beleza? Tu vê, teoricamente ele pediu para tu fazer, na raça, né? Ou seja, ele supunha que a galera já fez tanto exercíciozinho de seno, cosseno, tangente, que já gravou isso aí. Até porque tem esse método de idiota. 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, traz a raiz de cima. Né? O cara que não se permite lembrar disso também, né? Já fico com um pouco de receio. Agora olha só, acabamos de ver que 120 faz 60 graus com horizontal. Então seja seno ou seja cosseno é que nem o de 120, ó. Só que o cosseno, o sinal fica, porque um fica para a direita, o outro para a esquerda, ó. Enquanto o seno fica os dois para cima. 135 graus é só lembrar que faz 45 horizontal. Então tu vai copiar os valores do seno e do cosseno de 45. Mas como o cosseno é a projeção para a esquerda, fica negativo. O 150 faz 30 graus com horizontal. Por isso tu copia o seno e o cosseno de 30 graus. Porém o cosseno projetou para a esquerda, fica negativo. Eu juro, é um menos ali. Bem tranquilinho, mas tu tinha que ter feito antes de mim. Tinhas que ter feito antes de mim. Ah, que legal, ó. Ele tira aquelas conclusões que nós tiramos, ele tira essas conclusões aqui, eu não tinha visto no quadradinho. E aí ele vai lá e fala, a tangente de um arco do segundo quadrante é obtida por... A tangente, ele fala a mesma coisa, cara, ó. Ele fala a mesma coisa da tangente, ó. Que a tangente de beta é igual a menos a tangente de 180 menos beta. Se tu for olhar isso que ele escreveu na página 18, tu vai ver que ele escreveu na ordem um pouco diferente da minha. Que é o correto, teoricamente, né? A gente acha o valor desse cara trocando o sinal da tangente que a gente conhece.
certo? Determine a tangente dos ângulos de 120, 135 e 150. Já que os círculos trigonométricos estão aqui, é só lembrar que o eixo da tangente está aqui, ó, e que todos eles, a tangente vai para baixo, ó. Concorda comigo? Em todos os casos, a tangente ocorre para baixo. Logo, ela fica negativa. Então, se eu quiser achar a tangente, é só eu continuar essa tabela aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Valores já conhecidos, teoricamente, pelo aluno. 120 faz 60 graus com horizontal, então é 60. Só que a tangente no segundo quadrante projeta para baixo no eixo dela, menos. 135 faz que ângulo com a horizontal? É só subtrair do 180, faz 45 graus. Eu vou na tangente de 45. 150, horizontal 30 graus, tangente de 30. Porém, a tangente nesse quadrante sempre será negativa, como essa relação já mostrava. Então aqui eu já respondi, ó, a tangente que ele me pediu. Muito bem. Tu vê, primeiro ele estudou os arcos que terminam no segundo quadrante. Agora ele vai te ensinar os arcos que terminam no... Não, na minha técnica não precisaria, porque eu já ensinei uma técnica única, né? É só ver o ângulo com a horizontal. Tu vê. Agora ele vai te doutrinar para o ângulo do terceiro quadrante. Eu acho legal isso, é mais bonitinho, é mais mastigadinho, mostra as diferenças, as sutilezas entre o ângulo do segundo, o ângulo do terceiro. Mas tu vê, a técnica ninja é: veja quanto está com a horizontal, vá para a tabela, cuida com a projeção para ver o sinal. Acabou a matéria. Agora é só exercitar e dominar o mundo do círculo trigonométrico, certo? Mas eu acho bonitinho. Vamos lá? Vamos estudar ali então! Na circunferência trigonométrica, um arco cuja medida pertence ao intervalo 180-270, claro, 180-270, está no terceiro quadrante, é isso? Ah, legal. Observei. Ó, que belo círculo trigonométrico. Na circunferência, marque nos eixos o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Claro, por que não? Exatamente a mesma questão da anterior. Exatamente, ainda na página 18, a questão 1 agora. Voltou a ser 1, não voltou? Não voltou. Outra coisa que eu já não gostei, ele primeiro fez para ti vários círculos trigonométricos. Aí daqui a pouco não, né? Faça você um círculo trigonométrico, desenhe os eixos, que tu já decorou da questão anterior, né? Então aqui eu já achei que foi chupetinha demais aqui. Então tens que treinar. Os meus círculos, cara, ficavam parecendo uma coisa assim no começo, ó. Quando tu vai fazer no caderno, né? Porque tu não vai ter um círculo pronto no dia da prova pra ti. Ah, não, tu vai ter que fazer o teu. E não pode usar compasso, né? No vestibular não pode usar compasso, não tirar uma moeda da carteira e fazer. Então tem que saber fazer sim uma coisa que pareça um círculo, pelo menos só pra tu conseguir dividir em quadrantes e se divertir. Chega! Quero mais aula. Fizemos demais já, tem um monte de gente que não fez essas tarefas aí, e quanto mais eu faço tarefa para essas pessoas que não estudaram, mais eu prejudico elas. Vou dar a chance deles se recuperarem para a próxima aula. Só o estudo salva, o resto é bobagem nessa vida. Só o estudo importa, o resto é bobagem nesta vida. Só o estudo salva.